Esta é a disciplina de Física Zero e meu nome é Olavo. Nessa aula, nós vamos dar início ao estudo das funções quadráticas. Nós estamos interessados inicialmente em dar a definição de uma função quadrática, bem como algumas de suas características principais. Então, começamos com o conceito de uma função quadrática. Nós dizemos que uma função quadrática é definida dessa maneira, do conjunto R no conjunto R. Então, formalmente, f de x é uma função f de R em R, tal que x é elevado numa função y, que é igual a f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c. E necessariamente o a tem que ser diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, nós vamos ter uma função afim, que já não é mais uma função quadrática. Então vejam aqui alguns exemplos de funções quadráticas para identificar corretamente os coeficientes. Nesse primeiro caso aqui, nós temos que o a é igual a 3, o b é menos 2, é importante atentar para essa questão do sinal, e o c é igual a 5. A igual a 3, b igual a menos 2, c igual a 5. Nessa daqui, o a é menos 1, o b é mais 5 e o c é 6. E as outras são similares. Vejam que nessa daqui nós não temos nem o c nem o b, que são, portanto, 0. E o a, evidentemente, é igual a 6. Nessa daqui, nós só não temos o c, que é o termo constante, mas o b é igual a menos 3 e o a é igual a menos 4. Pois bem, vamos ver como é que a função quadrática tem o seu gráfico. Né? Vamos pegar como exemplo essa função da letra A e vamos construir uma pequena tabelinha em que nós vamos atribuir valores de x e encontrar o valor de f de x. Então vamos começar, por exemplo, com menos 3. Se x é igual a menos 3, nós temos menos 3 ao quadrado é 9, menos 3 é 3, menos 6, 12 menos 6, 6. Se o valor de x é menos 2, então nós temos 4, que é 2 ao quadrado, menos 2 é mais 2, menos 6, 0. Opa, encontramos uma raiz, porque para esse x, o f de x é 0. Ok, continuando. Se for menos 1, vai ficar 1, porque menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 dá mais 1, menos 6, menos 4. Se nós colocarmos 0, vai ficar x ao quadrado é 0, menos 0 dá 0 mesmo, menos 6 dá menos 6. Agora, se x for igual a 1, nós vamos ter 1 ao quadrado, menos 1, menos 6. Menos 6 também. Se for 2, nós vamos ter 4, menos 2, menos 6, que é menos 4. Se for 3, nós vamos ter 9, menos 3, menos 6, opa, outra raiz. E finalmente, se for 4, nós vamos ter 16, menos 4, menos 6, que é igual a 10. Vamos localizar esses valores no gráfico. Se o x é igual a menos 3, essa função está lá longe e eu não tenho como marcar no gráfico. Mas se ela é menos 2, vejam só, menos 2 equivale a y igual a 0. Menos 1 equivale a y igual a menos 4. Está aqui. 0 equivale a menos 6. Está aqui. 1 equivale
a menos 6 também. Está aqui. O 2 equivale a menos 4. Está aqui. O 3 é uma raiz. E o 4 está 10. Está mais longezinho aqui. Então essa é uma função. E essa função, esse gráfico da função quadrática é o que a gente chama de uma parábola. A questão agora é saber quando que a parábola tem uma coisa chamada concavidade, quiser chamar como se fosse a boca dela, concavidade voltada para cima, ou quando ela tem a concavidade voltada para baixo. É fácil ver isso. É fácil olhar pelo sinal do A. Vejam, se o A for positivo, o que acontece quando eu vou para menos infinito? Como o termo x ao quadrado, ax ao quadrado, é muito maior do que o termo bx, quando o x vai crescendo, não interessa o tamanho do b, quando o x for crescendo negativamente, o quadrado dele é positivo e essa função tende para mais infinito. Quando eu cresço positivamente, o que acontece? A mesma coisa, ela vai para mais infinito. Ora, se é uma parábola e ela tem esse comportamento, indo para menos infinito e indo para mais infinito, então a parábola só pode ser o que está apresentado aqui. O mesmo, então quando o A for maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Muito importante isso. Se o A for menor que zero, o que vai acontecer? Quando eu vou para menos infinito, o x ao quadrado continua sempre sendo positivo. Mas tem esse sinal aqui. E esse sinal vai fazer com que o y vá se tornando cada vez mais negativo. Quando eu vou para mais infinito, a mesma coisa acontece. A função vai crescendo, mas como tem o sinal negativo, ela cresce negativamente, ou seja, ela fica cada vez menor. Isso significa, então, se ela tem esse perfil, que o gráfico só pode ser assim. Então, quando A é menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, só para rememorar, A maior que zero, concavidade para cima. A menor que zero, concavidade para baixo. E como é que eu acho os zeros de uma função quadrática? Ora, a minha função quadrática nada mais é do que f de x igual a isso que está aqui apresentado. Se eu quero uma raiz, eu quero os números x, os valores de x, que fazem com que f de x seja igual a zero, é o que está apresentado aqui. Portanto, eu quero saber ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Quais são as soluções dessa equação? Nós sabemos como encontrar a solução de uma equação de segundo grau. Ela é dada pela fórmula de Bhaskara, dessa maneira que está aqui, em que esse termo que está debaixo da raiz é o chamado delta, representado por um delta maiúsculo, que é B2 menos 4AC, como está indicado. Agora, nós sabemos que uma equação de segundo grau pode ter uma raiz, duas raízes, mas ela pode não ter raiz nenhuma. Então, isso vai implicar no seguinte: se é maior que zero, nós temos uma parábola com o quê? Com cavidade para cima. Se o delta é maior que zero, significa que temos duas raízes distintas. Então, essa parábola vai ter um comportamento similar a este daqui, com cavidade para cima e duas raízes.
Por outro lado, se nós tivermos uma função com um a menor que zero e um delta igual a zero, isso significa que essa função tem concavidade para baixo, por causa disso, e ela tem apenas uma raiz, ou se vocês preferirem, duas raízes iguais. Então ela vai ser uma função que tem uma raiz aqui e ela tem essa característica. Nós podemos sumarizar esses comportamentos num gráfico que envolve raízes e concavidades, tudo isso junto. Então vejam que aqui nas linhas nós apresentamos o A, que vai determinar a concavidade para cima. Vejam, todos são para cima, ou concavidade para baixo. E aqui nós temos nas colunas os deltas, dizendo se vão existir duas raízes, se não vai existir nenhuma raiz, ou se vai existir apenas uma raiz ou duas raízes iguais. Então, essas são as 6 possibilidades, isso são só essas 6, de você ter o gráfico da função quadrática. Concavidade para cima, por causa do A, com duas raízes. Concavidade para cima com duas raízes. Concavidade para cima, porque o A continua sendo maior que zero, e nenhuma raiz. Veja que não passa em nenhum momento, corta o eixo dos x, que é quando nós teríamos um y igual a zero. Isso aqui, concavidade para cima, porque o A continua sendo maior que zero, mas apenas uma raiz aqui. A coisa se repete embaixo quando nós temos um A menor que zero, portanto as concavidades são todas para baixo e nós teremos duas raízes se tiver um delta maior que zero, nenhuma raiz se for delta menor que zero e uma raiz se o delta for igual a zero. Então, com isso nós estabelecemos as primeiras caracterizações de uma função quadrática. Na próxima aula nós vamos introduzir algumas outras caracterizações importantes também. Obrigado por assistir.